Dando sequência para o que a gente está estudando, vamos falar agora sobre determinante de uma matriz de ordem maior ou igual a 3, certo? Matrizes quadradas de ordem 1 tem o seu processo de obtenção do determinante, matriz quadrada de ordem 2 tem o seu, matriz de ordem 3 também tem o seu específico. Esse que nós vamos ver nesse vídeo é um processo chamado Teorema de Laplace, como você deve ter visto no título, e ele serve para matrizes não apenas maiores, de ordem maior do que 3, mas de uma matriz também de ordem 3, certo? Então, tanto faz você usar com uma matriz quadrada de ordem 3, ordem 4, ordem 5, qualquer tipo, né? Você pode utilizar esse processo de obtenção de determinante, tá? Então, o processo é matriz de ordem n com n maior ou igual a 3, certo? Eu vou botar uma matriz aqui de exemplo, eu vou pegar uma matriz de ordem 3, certo? Porque como eu vou explicar apenas o processo, se você pegar uma matriz um pouco mais complicada, você já entende o processo. Só vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas o processo é o mesmo, certo? Então vamos lá. Vou pegar a matriz A, né? A gente está chamando as matrizes aqui de A. Então, 1, 2, 0, 0, 3 e 0, 3, 1 e 2, certo? Aqui você tem a matriz A dada. Então a gente vai aplicar o teorema de Laplace aqui, certo? Nessa matriz. Repetindo, serve a matriz de ordem 4, de ordem 5, de ordem 6, ordem que você quiser. O que você tiver na frente. Só que eu vou usar de ordem 3 para simplificar a explicação também, para o vídeo não ficar muito longo e ficar apenas na resolução, certo? O processo aqui é mais importante. Então, antes de a gente começar a falar sobre, certo? A gente vai puxar aqui, que é o teorema de Laplace, certo? Teorema de Laplace. Então, antes da gente enunciar o teorema de Laplace, a gente precisa de alguns saberes complementares, tá? O primeiro deles é a ideia de menor complementar. Menor complementar. O que é isso? O que é isso, esse negócio de menor complementar? O menor complementar é o seguinte, eu vou falar depois eu vou escrever. Você pega um termo qualquer dessa matriz que você quer calcular o determinante, pega o termo qualquer, certo? E aí você vai calcular o determinante da matriz que irá resultar quando você tira a linha e a coluna que esse termo está, onde esse termo está localizado. Tá? Vou repetir. Você escolhe um número, tá? Vou apontar aqui, por exemplo, eu escolho o 2, certo? O 2 está onde? Que linha e que coluna? Primeira linha, segunda coluna, não é isso? Primeira linha, segunda coluna. O menor complementar desse termo aqui é o determinante da matriz que se origina quando a gente tira a primeira linha e a segunda coluna dessa matriz, certo? Então, tirando a primeira linha e a segunda coluna, quem é que sobra? 0, 0, 3 e 2. E aí eu calculo o determinante dessa matriz, certo? Quando a gente faz esse processo de menor complementar, a matriz que resulta sempre vai ser de ordem inferior a 1 da matriz que você tem. Já óbvio, né? Você tira uma linha e uma coluna, você vai diminuir a quantidade de linha e a quantidade de coluna que você tem, né? Então é meio direto isso, né? Então, usando essa matriz como base, certo? Como exemplo, né? Que seja sempre esses números que eu vou escrever aqui, apenas como exemplo. Usando essa matriz como exemplo, o que é que a gente vai ter? Ó, vamos supor, eu quero o menor complementar, que a gente representa aqui o Dzinho, do termo 1, 1. Quem é o termo 1, 1 aqui dessa matriz A? É 1, correto? É o menor complementar esse cara, né? Então, o menor complementar 1, 1 é o determinante da matriz obtida quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna, tá? Se eu tirar a primeira linha e a primeira coluna, quem é que sobra? 3, 0, 1 e 2. Então, 3, 0, 1 e 2. Certo? É isso que você vai fazer. Então, aqui ó, vai ser o quanto? 3 vezes 2,
6, menos 0 vezes 1, 0, que vai dar 6. Certo? Essa é a ideia do menor complementar. Vamos fazer outra? Para a gente fixar. Não sei, 2, 3, pronto. É o determinante da matriz obtida quando eu faço o quê? Quando eu elimino a segunda linha e a terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Se eu tiro a segunda linha e a terceira coluna, quem é que sobra? 1, 2, 3 e 1. Né? Então, 1, 2, 3 e 1. Então, quem é o determinante desse cara? De ordem 2, a gente já viu, certo? Como faz? 1 vezes 1, 1, menos 2 vezes 3, 6, que dá menos 5. Tudo bem? Então, a ideia do menor complementar é essa, tá? A gente pegou o menor complementar, agora vamos para a ideia do cofator. É outra coisa que a gente precisa. Então, o que é o cofator de uma matriz, certo? Cofator também são valores relacionados às posições das matrizes, certo? Então, o que é um cofator? O cofator é obtido através de uma expressão, certo? De uma fórmula, tá? Então, o cofator de um termo qualquer, né? IJ, é obtido quando a gente faz menos 1 elevado a I mais J vezes o menor complementar desse cara, tá? É muita informação, tá? Então, vamos devagar. Se você tiver dúvida com alguma informação ficou atropelada, você para, reflete, vê, lê novamente, tá? E aí você acompanha depois. Então, o cofator de um termo na matriz é quando a gente aplica essa expressão, onde esse D e J é o menor complementar, tá? Puxar aqui. Menor complementar. Certo? É o menor complementar, esse cara aqui. Ou seja, esse cara é obtido por meio desse cálculo, tá? Para a matriz que a gente pegou de exemplo, por exemplo, matriz A1, 1, o que é que a gente vai fazer? Ó, menos 1, esse menos 1 é fixo, tá? I mais J, o I é 1 e o J é 1. Então, 1 mais 1 vezes o menor complementar, 1. Isso aqui a gente já fez, né? Aqui em cima, por um acaso, né? É isso, ó. Então, isso vai ser menos 1 ao quadrado, né? Vezes esse cara aqui, que a gente já fez, ó, no exemplo anterior, que é 6. Então, quanto dá isso aqui, ó? Base aqui embaixo. Quanto dá isso aqui? Menos 1 ao quadrado é um positivo, 1 vezes 6 vai dar exatamente 6. Tranquilo? Então, é esse processo que a gente vai fazer. Vamos fazer um outro cofator, né? Vamos fazer outro? Pra gente fixar, né? Vai aqui de lado, ganhar um pouquinho de espaço. Vou pegar de um cara que eu não fiz ainda, A22. Então, aplicando a formulazinha, então eu vou ter menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes o menor complementar do termo 2, 2. Certo? Então, quem é o cofator desse termo aqui, ó? Isso é menos 1 elevado à quarta, né? 2 mais 2, vezes... Quem é esse menor complementar? 2, 2. Aqui, ó. O termo 2, 2 é esse, né? O 3. Quem é o menor complementar dele? É o determinante da matriz obtida quando a gente tira a linha e a coluna onde esse termo está situado. Então, se esse termo está na segunda linha e na segunda coluna, eu vou calcular o determinante da matriz obtida quando eu tiro a segunda linha e a segunda coluna dessa matriz. Então, se eu tirar esse cruzinho aqui, né, é uma cruz, né, tipo, né, um mais, né, 2, 3, 1, 0, 3, 0, quem é que sobra? 1, 0, 3 e 2, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 0, 3 e 2. Tranquilo? Então, A22 vai ser quem? Menos 1 à quarta vai ser 1 positivo, né? Elevado a um expoente par, o resultado é sempre positivo. Vezes 1 vezes 2, 2. Menos 3 vezes 0, 0 vezes 3, né? 0. Está aqui entre parênteses, né? Então, isso aqui vai ser quanto? 1 vezes 2 menos 0, 2, que vai dar 2. Ok? Tranquilo? Então, eu preciso desses saberes aqui para que a gente utilize o teorema de
Laplace. O que diz o teorema de Laplace? Vou fazer aqui do outro lado para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Vou repetir aqui a matriz em questão. Então, a matriz A é 1, 2, 0, 0, 3, 0, 3, 1 e 2. Pronto. O que diz o teorema de Laplace? O teorema de Laplace diz o seguinte: eu escolho uma linha ou uma coluna da matriz, escolho uma linha ou uma coluna, certo? E eu faço o produto, tá? Vou fazer o produto da soma. Vou somar os produtos, quer dizer, essa é a ordem. Eu vou somar os produtos de cada um dos termos da linha ou da coluna escolhida pelos seus respectivos cofatores. Então, na prática, como isso funciona? Escolhe uma linha ou uma coluna. Vamos lá, linha 3, 3, 1, 2, certo? 3, 1, 2. Então, eu quero calcular o determinante usando o teorema de Laplace. Então, eu escolho uma linha ou uma coluna, 3, 1, 2. Pronto. Então, eu calculo o cofator de 3, de 1 e de 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo seu cofator, depois 1 e multiplicar pelo seu cofator, e depois o 2 e multiplicar pelo seu cofator. Certo? Cofator é esse aqui que a gente acabou de ver. Certo? Cada termo tem o seu cofator. Tá? Pega esses caras, né? Esse vezes o cofator, esse vezes o seu cofator, esse vezes o seu cofator, soma esses resultados. O resultado dessa soma é o determinante dessa matriz. Tá? Você pensa, professor, é muito mais trabalho, é muito mais coisa para lembrar. Concordo muito com você. Em comparação ao teorema de Sarros, é muito mais trabalho a ser feito. Mas esse é o único método efetivo, digamos assim, que nós temos para resolver um determinante de matriz de ordem maior que 3. Certo? E há também facilidades. Para se usar o teorema de Laplace, geralmente a gente escolhe linha ou coluna que tem uma maior quantidade de zeros. Certo? Tem a maior quantidade de zeros. Por quê? Porque o processo é pegar cada termo e multiplicar pelo seu cofator. Se a gente sabe que um desses termos é zero, independente do valor que se obtenha do cofator desse termo, o resultado da multiplicação vai ser zero. E aí eu não preciso calcular esse cofator. Vê que legal, né? Eu posso pegar qualquer linha ou qualquer coluna. O processo o determinante vai ser rigorosamente o mesmo valor. Só que se eu pego uma linha ou uma coluna com uma quantidade maior de zeros, eu tenho também uma quantidade maior de cofatores que eu não vou precisar calcular. Quer um exemplo? Ó, usando o teorema de Laplace de Laplace usando a linha 3, temos. Então, usando a linha 3, o determinante de A vai ser igual a quem? Usando a linha... Por que eu botei a linha 3? Linha 2. Vamos botar a 2. Né? Linha 2, que tem 2 zeros. Ó. Onde eu vou chegar? 0 vezes o cofator seu, né? O cofator da segunda linha, primeira coluna, mais 3 vezes o seu cofator, mais o 0 vezes o seu cofator. Certo? Eu peguei os termos da linha 2, ó. Linha 2. Certo? Vou baixar aqui para ficar melhor. Linha 2. Então, se eu usei a linha 2, eu tenho isso aqui, ó, 0, 3 e 0. Eu vou calcular cada um dos seus cofatores, pegar os resultados e multiplicar e depois somar. Aqui, ó, cofator de 0, multiplicar, cofator de 3, multiplico, cofator de 0, multiplico. E os resultados eu somo. Por que eu peguei essa linha? Porque eu falei anteriormente que é mais fácil utilizar Laplace quando a gente utiliza uma linha, escolhe uma linha, uma coluna que tenha maior quantidade de zeros. Independente do valor do cofator que eu calculo aqui, esse resultado vai ser automaticamente zero e aqui também automaticamente zero. Então, trabalho a mais dispensado, certo? Então, quem seria esse determinante, então? 0, que é esse resultado aqui, mais 3 vezes. Quem é esse cofator K? Ó,
Lembra da fórmula, certo? Ó, lembra da fórmula do cofator, ó. Tá? Então, menos 1, botar assim, menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o menor complementar desse termo aqui, certo? Esse é o cofator de 3, tá? Mais esse zero aqui, ó, zero. Então, isso vai ser quem? 0 desse termo aqui, mais 3 que multiplica. Menos 1 elevado a 4, não é isso? Menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4. Vezes o determinante dessa matriz, tirando a segunda linha e a segunda coluna. Sobra quem? Ó, sobra quem aqui? 1, 0, 3 e 2. Então, aqui, né? 1, 0, 3 e 2. Fez aqui, mais 0. Então, 0 mais 3. Aqui dá 1, não é isso? Vezes. Aqui, ó, determinante da matriz de ordem 2. 1 vezes 2, 2. Menos 3 vezes 0, 0. Né? Mais 0. Então, isso aqui vai ser 0 mais 3 que multiplica. 2 menos 0, 2. 2 vezes 1, 2, né? Mais 0. Então, fazer para cá. Um determinante de A vai ser quem? 0 mais 6 mais 0. Isso aqui deve dar quanto? 6. Ok? Tranquilo? Isso quando matrizes são de ordens bem superiores é efetivo, tá? É efetivo de sua forma, né? Mas é efetivo sim, tá ok? Quer dúvida, para, rever, volta aí um pouquinho e a gente tira suas dúvidas se você também deixar aí nos comentários, tá bom? Segue o baile.